Bom dia, meus amigos! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero aproveitar e te convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Bastante frio aqui na região central do estado do Paraná, né, meus amigos? O negócio está complicado, né? Mas vamos ao que interessa, que é falar sobre a Previdência Social, falar sobre BPC, falar sobre Bolsa Família, temas, né, que interessam ao público aqui do nosso canal. Olha, meus amigos, o INSS, né, anunciou o calendário oficial dos pagamentos para agora, né, nesse mês, né, que no mês de junho, né, porque é a competência do mês de junho, mas se estende pelo mês de julho, né, para os beneficiários que recebem até um salário mínimo. Os créditos vão entrar na conta no próximo dia 24, né, e vai se estender até o dia 7 de julho. É como eu falei, começa em junho e termina no mês de julho, né? Já para aqueles amigos que recebem acima do salário mínimo, aí, né, começa o pagamento no dia 1º de julho e vai se estender até o dia 7 de julho. Para você ter uma ideia, né, para ficar fácil de entendimento, no dia 24, né, vai receber quem tem o NIS terminado em 1, no dia 25 quem tem o NIS terminado em 2, no dia 26, quem tem o NIS terminado em 3, assim sucessivamente, né? Só para se ter uma ideia, meus amigos, agora em 2025, o INSS paga mais de 40 milhões de benefícios por mês, sendo cerca de 28,2 milhões para aqueles que recebem apenas um salário mínimo e 2,3 milhões para quem recebe acima do salário mínimo. Então veja, gente, como é a balança do pagamento no Brasil. Hoje, mais de 28 milhões ganham apenas um salário mínimo, R$ 1.518. E, né, aqueles que recebem acima, que tem o privilégio, né, gente, de receber acima do salário mínimo, 2, 3 salários, até o teto do INSS são 12,3 milhões de beneficiários. A título de curiosidade, hoje o INSS paga em torno, né, de um pouquinho mais de 6 milhões de BPC Loas, né? Muita gente que recebe, digamos assim, grana por parte do governo federal, né? Pessoas que contribuíram no decorrer da vida, que agora estão desfrutando, né, o sofrimento que teve levantando de madrugada para ir trabalhar, pegando ônibus lotado, ou aqueles agricultor rural, né, que passaram a vida inteira tirando leite, levantando de madrugada também, né, enfrentando frio, enfrentando geada, calor extremo, né, mas que agora estão recebendo o seu benefício. A gente sabe que é muito pouco, né, perto do que realmente os beneficiários necessitam, né, para ter uma alimentação digna, para ter uma qualidade de vida melhor, digamos assim. Olha, meus amigos, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, estimou que os descontos indevidos do INSS podem totalizar até 3 bilhões de reais. É muito dinheiro roubado, né? A informação foi apresentada por ele lá na sessão da Câmara dos Deputados, onde ele esteve recentemente. Cerca de 3 milhões de beneficiários já solicitaram o ressarcimento dos valores dos descontos indevidos. Volney Queiroz disse que recebeu orientação direta do presidente Lula, né? E o Lula foi bem claro ao dizer que é para investigar até as últimas gotas, digamos assim, né? O golpe atingir a essas pessoas foi algo que deixou pessoalmente indignado, ou seja, né, o novo presidente do ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, né, falou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou extremamente revoltado com essa situação. Eu só abro um parênteses aqui, né, gente? Inúmeros alertas foi feito, inclusive, por funcionários do INSS e na época não fez nada. Eu não estou culpando o presidente da República, né? Porque se o governo federal escolhe um ministro da Previdência Social, né? O ministro da Previdência Social tem que ficar atento quanto a isso, né? No mínimo, gente, no passar dos dias se percebe, né? No mínimo, o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foram omissos em relação a isso. Olha, meus amigos, e ainda mais, né, o titular da Previdência Social, né, o Volney Queiroz, que é o atual ministro, defendeu que os responsáveis pelas fraudes devem arcar com o ressarcimento dos valores debitados, né, que seja o dinheiro das associações fraudulentas que ressarçam o governo para o governo
possa ressarcir o aposentado. Só que a pergunta que fica agora aqui, meus amigos, é que é importante a gente questionar, e aquelas entidades de fachada que não tem nenhuma sede física, vai cobrar quem? Se o dinheiro já sumiu, se o dinheiro já evaporou, né? Obviamente que uma parte desses valores o INSS pode até receber de volta. O restante, meus amigos, vocês podem ter certeza que vai sair do bolso dos contribuintes. Olha, meus amigos, o governo federal apertou as regras do auxílio-doença, ou seja, foi publicada no Diário Oficial da União, edição extra, né, uma portaria, digamos assim, que reduz o tempo, né, de concessão do auxílio-doença através da Atestmed, né? Agora o benefício está limitado a 30 dias, caso tenha sido concedido a partir do Atestmed, né? Ou seja, análise documental. Para receber por mais um período maior, será necessário uma perícia presencial ou à distância. O que mudou nesse quesito, gente? Até então, você conseguia um auxílio-doença, por exemplo, até 180 dias através da Atestmed. O que é a Atestmed, para quem não sabe? É a concessão do auxílio-doença através de laudos e atestado médico. Vamos imaginar que a pessoa ficou doente lá no trabalho, né? Ele pega o CAT, comunicação de acidente de trabalho, né? E mais um laudo do seu médico, né? E anexa no site o aplicativo Meu INSS, e um médico perito de maneira remota analisava, né, essa documentação, né? E aí concedia o benefício por até 4 meses. Obviamente, se a doença persistisse depois de 180 dias, aí, né, teria que passar por uma perícia presencial. Só que essa não é nova medida provisória, né? Essa nova uma portaria que já está no Diário Oficial da União, reduziu o tempo de 180 dias para 30 dias. Ou seja, se em 30 dias o beneficiário não melhorar da sua condição que afastou ele do trabalho, aí, né, ele vai ter que ligar para o INSS e agendar uma perícia médica presencial. Olha, meus amigos, dando sequência aqui no nosso primeiro boletim informativo aqui do canal, a gigantesca fila para aprovação de benefícios previdenciários deve gerar mais uma dor de cabeça para o presidente Lula, né, que não está passando por um bom momento na política nacional, né, visto que a popularidade dele literalmente despencou, né? A lista de espera passou de 1,5 milhão de julho, né, de 2024 para 2,7 milhões de pessoas, dados, né, de abril de 2025. Um assustador crescimento de 80% em menos de um ano, né? O motivo para a demora, segundo o próprio INSS, né, e segundo especialistas, foi a greve dos peritos que se estenderam por meses, né? Os analistas do Itaú BBA notaram, né, uma desaceleração no ritmo de crescimento de beneficiários de despesas relacionadas ao INSS. Obviamente, né, tem que desacelerar. Se o povo está tudo na fila, não tem benefício nenhum sendo concedido, né? Como diz o outro, como que vai aumentar o número de beneficiários, né? Agora, o problema de tudo isso, meus amigos, né, que isso pode custar caro para o governo, porque quanto mais tempo o beneficiário fica na fila aguardando a concessão do seu benefício, maior será o valor retroativo, ou seja, maior será os atrasados que o governo federal vai ter que desembolsar lá na frente, né? É importante ressaltar, gente, que uma das bandeiras de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi exatamente acabar com essa fila, né? Por um certo tempo até que funcionou, principalmente em relação ao BPC, né? Que foi feito vários mutirões Brasil afora, mas a fila, aí depois eu acho que o governo deu uma espécie, o problema está resolvido, relaxou novamente, a fila voltou a crescer, ou seja, voltou a praticamente igualar o que era lá no mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, meus amigos, INSS, Minha Casa Minha Vida e Farmácia Popular, né, foi atingido pelo
congelamento de despesa, ou seja, o governo federal conteve, né, a gente bloqueou 31,3 bilhões de reais das despesas, né? Isso para que consiga cumprir as metas do novo arcabouço fiscal, né? E infelizmente, ó, Minha Casa Minha Vida sendo prejudicada, ou seja, foram retirados 2,1 bilhões do orçamento. Sabe o que isso significa? Muitas pessoas que poderiam ter a sua casinha própria vão deixar de ter, porque o governo precisou reter da Minha Casa Minha Vida em torno de 2,1 bilhões de reais. Da farmácia popular foi retido 226 milhões. Gente, é um dos programas mais importantes do governo federal, no meu modo de ver, é a farmácia popular, né? Essa história de contingenciar gastos na farmácia popular é preocupante, na minha modesta opinião. E também, meus amigos, o governo cortou, né? Na verdade, não é cortou, bloqueou 425 milhões do INSS, mesmo com a fila aumentando de tamanho. Isso não é bom para ninguém, né? Veja, corte na Minha Casa Minha Vida, corte na farmácia popular, corte no INSS, né? É bastante complicado, porque afeta diretamente a vida das pessoas mais carentes do nosso país. A gente sabe que quem mais sofre com a fila, por exemplo, né, do INSS são aqueles pobres, né, que estão necessitando o auxílio doença, né, que está necessitando, por exemplo, a aposentadoria do trabalhador rural, está necessitando um BPC-Loas, né? Porque, digamos assim, a fome não espera, gente. A fome não espera, né? De repente a pessoa aí está 4, 5 meses na fila aguardando um benefício. É triste, né? Porque não tem a quem recorrer, né? Essas pessoas podem passar por dificuldade, inclusive, né, de alimentação, faltar o pão nosso de cada dia na mesa, mesmo sabendo que tem todo o seu direito garantido, mesmo sabendo, né, que cumpre todos os requisitos para receber um benefício previdenciário, digamos assim. E agora, né, quanto à farmácia popular, não se discute, né, gente? Porque a gente sabe que milhares de brasileiro hoje que depende, por exemplo, da fralda geriátrica, né? Pessoas idosas, pessoas com deficiência, a fralda é gratuita hoje no Brasil inteiro, né? Tem mais de 40 tipos de medicamento gratuito, né? Eu acho que ao invés de tirar dinheiro da farmácia popular, deveria aumentar ainda mais. Para quê? Para colocar novos medicamentos, digamos assim, né? Mas infelizmente, né, o governo precisa cumprir, né, esse arcabouço fiscal, e aí tem que contingenciar mais de 31 bilhões de reais. Curiosamente, né, gente, por que eles não tiram esse dinheiro, né, das emendas parlamentares, custeio de gabinete, né? Eu acho que o governo poderia começar a cortar lá de cima, né, para daí depois cortar aqui da parcela mais baixa da população. Mas infelizmente, né, eles podem cortar, né, é só da camada de baixo. Os privilégios do judiciário, do executivo, do legislativo, aí nisso não pode mexer. Infelizmente, nós vivemos, o Brasil é uma hipocrisia total, né? Onde o pobre sempre acaba pagando a conta em detrimento dos ricos, né? Basta você ver aí, como já falei tantas vezes aqui no meu canal, eu me revolto, gente. É um professor que ganha aí 7 mil reais por mês, 8 mil reais por mês. Professor, gente, esse professor é uma das coisas mais complicadas, né? A gente sabe a qualidade dos alunos que estão dentro de sala de aula, né? Todo mal educado, não respeita mais os professores. O professor tem que ficar aguentando aquilo ali, né? Porque os pais acham que a escola é lugar de educar os filhos. Não, a educação vem de casa, né? O professor está lá para ensinar, para transmitir conhecimento, né? E a gente vê pelos noticiários o que acontece com o professor dentro de sala de aula. Aí esse mesmo professor que suporta tudo isso dentro de sala de aula, ganha ali seus 6 mil, 7 mil, quando ganha? E aí, né, tem que fazer declaração de imposto de renda, o governo, ó, surrupia, né, um montante aí do valor do seu salário, enquanto tem muitos empresários, muitos fazendeiros que não pagam um centavo de imposto de renda. E também quantos casos que a gente vê por aí, né, de aposentado e pensionista tendo o CPF bloqueado. Gente, esses dias eu estava na lotérica, né, pagando o meu INSS, né, e eu vi uma mulher
foi lá, né? Eu não sei exatamente o que ela foi fazer na lotérica. CPF bloqueado. Daí eu escutei, né, a mocinha da lotérica falando para ela assim, possivelmente bloqueei por causa do imposto de renda. Daí a mulher falou, poxa, mas eu ganho só 2,5 salários. Daí a moça da lotérica, né? Eu escutei meio por alto, né? Mas tem que procurar, digamos assim, um contador. Possivelmente, então, esse bloqueio é recorrente, né, de imposto de renda. Só para você ver, gente, os mais pobres pagam, né, e pagam caro para manter o privilégio, né, do executivo, do legislativo, do judiciário, né, que recebem acima do teto, né, e enquanto o trabalhador, né, aqueles é punido pelo governo, né? Então realmente o Brasil às vezes acaba revoltando a gente. E quando a gente vai acompanhar, né, meus amigos, o Senado, a Câmara, você vê, né, aqueles deputados lá, a única coisa que hoje eles estão preocupados é aquela briguinha, né? De anistia, de anistia, de anistia. O Congresso Nacional, a gente só se fala nisso, né? Eu acho que, né, pode discutir anistia, obviamente que pode, né? O Congresso Nacional pode, é a casa do povo, pode se discutir de tudo, mas vamos pensar nas pessoas mais carentes, das pessoas mais necessitadas do Brasil. Fazer que quem tenha muito pague, né? E aqueles que tenha pouco, pague pouco também. Gente, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco nós voltamos com mais um vídeo atualizado aqui no nosso canal. E desculpe pelo desabafo.